De todos os casos de perdão que eu acompanhei na minha vida, ficou-me gravado de um casal do sul do Brasil, quando lá morei. E eu lembro que aconteceu o seguinte: a esposa veio até mim porque ela não conseguia perdoar o seu marido por causa de uma traição. Ela tinha sido traída pelo marido. Descoberta a traição, ela foi conversar com o marido e eles resolveram ficar juntos. Mas já passava algum tempo que eles estavam juntos, que aquilo tinha acontecido, mas ela não conseguia perdoar. Ficava aquele mal-estar, aquela sensação de que ia acontecer de novo, a sensação de que ela não confiava mais. Quando ele falava alguma coisa, ela pensava que ele estava mentindo, que ele não estava dizendo aquilo que era mesmo, e ela não conseguia perdoar o marido. E aí ela chegou e me perguntou: o que eu vou fazer agora? Eu vou acabar com o meu casamento? O que eu tenho que fazer agora? Então eu disse para ela o seguinte: não, você precisa perdoar. E como é que eu faço isso? Eu digo, você precisa perdoar toda a situação de todo o seu coração. E como é que, e na palavra de Deus, o evangelho termina assim hoje: se você não perdoar o seu irmão de coração, então as consequências serão drásticas, porque você vai ser entregue a quem não é o Pai, não é a Deus. E Jesus é muito claro nisso. O perdão ele precisa acontecer de coração sincero, porque às vezes, na maioria das vezes, como aconteceu no caso desse casal, havia o perdão da boca para fora, havia o perdão que eu até consigo dizer, eu te perdoo, mas não havia o perdão do coração. O que significa perdoar de coração? O que significa isso? Para a Bíblia, quando a Bíblia fala de coração, ela está dizendo de tudo aquilo que constitui a sua vida, perdoar através de sentimentos. Você precisa mudar os seus sentimentos em relação àquela pessoa. E eu dizia para ela assim: você precisa perdoar não só o seu marido, mas também a mulher com que isso aconteceu. E ela disse: isso é impossível, eu não consigo fazer isso. Jamais eu vou conseguir fazer uma coisa dessas. E eu disse: é possível, mas eu não vou conseguir perdoar de coração. Eu falei: vai. E como é que perdoamos de coração? Você precisa dirigir um ato de amor até aquela pessoa, porque a única coisa que nos liberta de verdade é quando nós fazemos um ato de amor, é quando nós dirigimos o bem a quem nos fez o mal. Essa lógica parece tão estranha, né? E é isso que é perdão. Felizmente para alguns, ou infelizmente para outros, é isso que é perdão. É eu aceitar o dano que aconteceu comigo, o dano que me causou, eu viver com o dano em vista da pessoa e escolher pela pessoa. É isso mesmo que significa perdoar. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. É Deus quem está dizendo que isso é perdoar, e que o cristão precisa viver isso. E ela disse assim: olha, não vou conseguir mais. E aí aconteceu um fato engraçado, porque ela disse: eu não vou conseguir. E eu falei: Deus vai preparar um modo de você conseguir fazer isso. E aí ela voltou no outro dia à noite para falar comigo. Ela disse para mim assim: olha, padre, eu saí daqui e eu não imaginava que essas coisas iam acontecer tão rápido, e nem que isso ia acontecer. Mas eu saí daqui e no outro dia eu levantei atrasado para o meu serviço. Uma coisa que nunca aconteceu comigo, eu acordar atrasado. Todo mundo na minha casa acordou atrasado,
eu tomei banho, saí correndo e fui de carro para o serviço, porque geralmente eu vou de ônibus, mas como eu estava atrasado, eu fui de carro para o serviço. Quando eu dobrei a esquina da minha casa com o meu carro, quem estava atrasada e indo a pé para o serviço? A dita cuja. E aí eu pensei comigo, eu tenho duas opções: fazer o que o padre me disse e estender a ela um ato de amor, ou atravessar por cima dela com o carro. E ela resolveu fazer aquilo que eu disse. Com o coração pesado, ela parou o carro e disse para a mulher assim: entra, eu vou te dar uma carona até o serviço. E ela dirigiu um ato de amor até aquela mulher. A mulher entrou no carro e ela levou a mulher até o serviço. Ela não conversou nada sobre o que tinha acontecido, mas simplesmente demonstrou um ato de amor. E eu fiz a seguinte pergunta: e o que aconteceu depois? O que aconteceu depois foi o mais estranho ainda, porque eu me senti livre. Eu consegui me sentir bem diante da situação. Na primeira leitura de hoje, Jesus ben Sirá, que é o escritor do livro da sabedoria, também se chamava Jesus, ben Sirá. Ele escreve o livro da sabedoria porque ele está querendo corrigir ou querendo ajudar o povo da sua época, no século 2 antes de Cristo, quando foi escrito esse livro da sabedoria. O que acontecia? O que acontecia é que a sociedade estava perdendo os valores tradicionais, principalmente na juventude, e crescia uma lei muito grande, que se chamava olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, que é uma lei antiga, mas se esparramou pela sociedade essa lei. O que significa essa lei? Olho por olho, dente por dente. Significa que o perdão só acontece assim: se você me bateu, eu tenho o direito de te bater também. Olho por olho, dente por dente. Aquilo que você recebeu, você tem que devolver da mesma maneira. Isso acabava com a sociedade, tinha transformado a sociedade numa lástima, na onde eles viviam, perto da Grécia. Então, o autor da sabedoria está dizendo justamente o que Jesus diz no evangelho de hoje, é que esse não é o caminho. O caminho é quando eu devolvo para a pessoa o contrário. Se ela me fez o mal, eu devolvo a ela um bem, um ato de amor. Esse é o caminho. E realmente, cada dia mais eu estou convencido de que as Sagradas Escrituras estão certas, e que é isso realmente que transforma a vida. Não é diferente do que nós estamos vivendo hoje. A lei de Talião é muito presente na nossa sociedade. A juventude cada dia mais perdem os valores que são necessários para a vida. Por quê? Porque nós temos a tendência, e isso muito na juventude, de colocar os sentimentos acima das escolhas. Então eu me sinto mal, eu preciso fazer o outro se sentir mal também, senão eu não fico bem. E sabe o que acontece quando a pessoa age assim? Por vingança, ela fica mais mal ainda, não resolve a situação. E cada dia mais os nossos jovens têm entrado nessa ilusão. Eu leio o livro da sabedoria, e cada dia mais que eu leio, eu percebo, e você pode ler também, é um livro pequeno. Cada dia mais eu percebo quanto nossa sociedade está parecida com aquela sociedade que vivia antes, um período pouco antes de Jesus. Sociedade onde não tem mais valores, onde as pessoas colocam seus sentimentos acima da vida, e ela não consegue administrar o sentimento. Então, se dói no coração, a minha dor está acima de todas as outras pessoas, e eu não consigo perceber ao redor de mim. Por que você está assim, filho? Porque está doendo. E o que está doendo? Está doendo porque eu não consigo sentir que o meu pai e a minha mãe me ama. Mas você tem pai e mãe, não tem pai e mãe? Tenho pai e mãe.
E se você não tivesse pai e mãe? E é um sentimento realmente equivocado, mas a pessoa não consegue se colocar no lugar das outras pessoas. Há muitas crianças como você que não têm pai e mãe. O que o seu pai e sua mãe fazem com você que você não se sente amado? O padre pergunta. Eu não sei, parece que eles não fazem nada. E aí esse sentimento vai tomando conta da pessoa, e ela vai se sentindo menos amada cada dia mais. E aí depois parece até que é a culpa dos pais. Mas porque eles não fazem nada. E não é culpa dos pais, mas às vezes é uma questão de administrar sentimentos, de fazer com que os nossos sentimentos sejam controlados dentro de nós e coloquemos acima dos nossos sentimentos a vida das outras pessoas. Aí é que está a grande questão. Quando nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos perdoar. Se nós não conseguimos fazer isso, nós vivemos nessa lei. São Paulo, na segunda leitura, está preocupado. Olha, comunidade, vamos colocar acima das outras, da nossa vida, a vida dos outros também. Vamos começar a viver a partir também tendo compaixão do que o outro sente, e não ficar preso só naquilo que eu sinto. Porque se eu coloco acima, se a minha dor sempre está acima da dor do outro, eu sempre vou ter esse comportamento, olho por olho, dente por dente, e não vou conseguir resolver isso dentro de mim. Jesus diz claramente que eu preciso, para ser perdoado por Deus, perdoar o meu irmão. E ele não coloca só nessa parábola, porque conta a parábola de uma pessoa que foi perdoada pelo patrão, mas depois não soube perdoar o seu irmão. No Pai Nosso está a mesma coisa: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a Bíblia de cima e embaixo está dizendo qual é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Esse é a linha fundamental que costura todo o Evangelho. O perdão que Deus me dá é a partir do perdão que eu libero para os outros irmãos. Isso é muito importante, e preciso viver isso a cada dia mais na minha vida. No instante de silêncio, peça a Deus a graça de viver segundo o Evangelho, de viver acima dos seus próprios sentimentos, de que os seus sentimentos não comandem a tua vida, mas que você comande os seus sentimentos a partir da escolha que você faz. Que você saiba controlar os sentimentos, que eles não sejam maior que você, para que você não seja impulsivo, impulsiva, para que você saiba dirigir as palavras certas às pessoas, mas não que só dirija palavras erradas, em momentos errados, em horas erradas, porque está descontrolado pelas emoções. Peça a graça a Deus nessa Santa Missa, pela Santa Comunhão, de que você consiga viver controlado pelo Espírito Santo.